Pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula de JavaScript em linha de comando. E como primeira tarefa, abrir o VS Code, Visual Studio Code, e recuperar, continuar editando o nosso programa, ok? Ah, a primeira coisa que a gente poderia fazer aqui é organizar um pouco o nosso código. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar os dados primeiro, né? O que são os dados? A definição da constante e a declaração da nossa variável. Então eu vou copiar, vou recortar e vou colar aqui, olha. Pronto. Talvez uma linha aqui de espaço, uma linha em branco. Muito bem. Agora, nós podemos ainda no sentido, porque daqui para frente nós teremos código, comandos, perdão, né? Na primeira parte, dados e em seguida os comandos, tá? Ah, vamos colocar uma, uma string, né? Um texto, como se fosse um título, que a gente pode colocar assim, olha, atribuições em design time. Pronto. E a primeira, a gente poderia colocar também, vamos dividir, né? Na verdade, a gente vai fazer o seguinte, olha, deixa eu vou copiar essa linha, vou colocar aqui, e essa segunda parte é atribuições em runtime. Tá, então, do que se trata? Mostrar atribuições em tempo de execução, né, que é a última parte, e na primeira parte em tempo de projeto. Né? Basicamente é o seguinte: tempo de projeto vão acontecer atribuições em tempo de projeto, atribuições essas que não têm nenhuma participação do usuário, do aplicativo, da aplicação, do programa, tá? Do script. Simplesmente o computador faz tudo e escreve na tela tudo que ele faz. Basicamente é isso. Na parte de runtime, que é em tempo de execução, aí sim vai haver interação com o usuário. Mas vamos por partes. Primeiro, vamos pensar em quais são as atribuições em tempo de projeto. A primeira a gente já fez, que foi, na verdade, não é exatamente uma atribuição, por quê? Porque simplesmente o programa colocou na tela o literal Oi Mundo, né, que é um literal de texto, né, colocou na tela. E o que é o literal? O literal é uma constante que não foi declarada. A gente está falando de literais, de constantes e de variáveis, correto? De qualquer forma, a gente pode dizer que é, colocar esse literal na tela é, é, uma, é uma ação em tempo de projeto. Por isso que vai ficar, não é exatamente uma atribuição, mas é feito isso em tempo de projeto, ok? Bom, vamos lá. E aí, vamos separar, então, as categorias. Dentro de tempo de projeto, a gente poderia dizer o seguinte, como se fosse um subtítulo aqui. Então, etapa, é como se fosse a etapa, a sessão, né? O passo, enfim.
O que nós fizemos aqui? Apresentamos um literal clássico Hello World, certo? Que é o Olá Mundo, Hello World. Olá Mundo, Oi Mundo. Então, esse é o primeiro passo. Vamos para o segundo passo. No segundo passo, o que nós fizemos? Item 2. Nós mostramos o valor da variável antes da inicialização. Né? Vamos lembrar que a variável nome, né, cujo identificador é nome, ela foi apenas declarada, ela não passou por nenhuma atribuição, ou seja, não foi inicializada, não teve a sua primeira atribuição. Portanto, a gente diz que ela não foi definida, foi apenas declarada. E qual é o valor de uma variável apenas declarada, né? Não definida? Então, esse é o passo 2. Então, vamos lá. Valor padrão, eu vou colocar aqui standard, e antes da inicialização, ok? Vamos usar 2 pontos também. Pronto. Aí, essa fase é a fase 2. Da mesma forma, vamos copiar novamente, mostrando a fase 3, ou a etapa 3, que é inicialização. E inicialização, que significa primeira atribuição. É a mesma coisa. Porque dessa vez a gente mostrou a nossa mensagem e agora a variável cujo identificador é nome tem o valor Ana. Tá? Para facilitar, só para organizar, melhor dizendo, eu vou deixar a definição um pouquinho antes do título aqui, ó, imediatamente antes do título. E vamos aproveitar, vamos copiar esse trecho para mostrar uma nova atribuição. Então, deixa eu colocar aqui, passo 4, nova atribuição. Claro, se é uma nova atribuição, eu vou colocar um novo valor. Por exemplo, Beatriz. Ok, vamos salvar. Olha, sempre que aparece essa bolinha, veja aqui, ó, e não o X, significa que o programa foi editado, está sendo editado, mas não foi salvo. Então é importante salvar para que a gente veja o efeito, o resultado das alterações. Então vamos salvar, Ctrl S, veja que mudou esse símbolo aqui, era uma bolinha cheia, né? E agora é um X. Então já podemos rodar. Só que tem um detalhe, veja, aqui no terminal nós estamos na pasta aulas. Perfeito. Só que temos que entrar na pasta JS. Então, CD JS. Porque dentro de JS é que está o nosso programa. Por exemplo, se você colocar um dia aqui, olha o nosso programa aqui, Hello 1. Tá? E aqui o horário em que ele foi salvo. Né? Ou olha lá, tempo da última escrita, da última vez que ele foi salvo. Tudo bem? Bom, deixa eu limpar a tela e aí vamos rodar. Node Hello 1 JS. Vamos ver a saída. Vamos aumentar só um pouquinho essa aí. Opa, foi demais, né? Ctrl menos agora.
Acho que tá bom, né? É, a gente pode também fazer o seguinte, ó, subir isso aqui um pouquinho para ver melhor. Então vamos lá. É, mais um pouco. Vamos fazer o seguinte, vamos limpar a tela e agora rodar de novo. Pronto. Então ele mostrou um literal clássico Hello World e imprimiu. Oi Mundo. Na fase 2 valor estándar, padrão, antes da inicialização. Undefined. Com a mensagem toda, né? A saudação e o valor da variável. Como não houve uma inicialização, não se atribuiu nenhum valor à variável identificada por nome, né? Cujo identificador é nome, então o valor é indefinido. Depois sim, aí nós fizemos uma inicialização, olha aqui, nome igual Ana. Só que esse sinal ele não é exatamente, não significa que é igual, mas sim que a gente está atribuindo, ele é um operador de atribuição. Então, o valor Ana foi atribuído à variável nome. E depois fizemos uma nova atribuição, quando a gente mudou, né, justamente, esse é o conceito de variável. O valor dela varia, muda, né? Ou seja, agora ele era Ana, agora ele é Beatriz. Só que que eu acho que eu esqueci um parênteses aqui, vamos alterar lá. Isso está na fase 4. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Pronto. Veja que novamente ficou a bolinha lá. E eu vou salvar, então. Ctrl C, Ctrl S. Muito bom, já melhorou, tá? O que mais que a gente poderia fazer agora? Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar uma linha a partir da fase 2, dando o valor, mostrando o valor da variável. Não apenas dentro da frase, mas separadamente. Já vamos entender, olha. Aqui, ó. Então, eu vou imprimir console, né, com a função aqui de exibição na tela, de escrita na tela. O que nós vamos mostrar? Nós vamos mostrar o seguinte, olha. Nome igual. Aqui é igual, tá? Porque faz parte de um texto aí. E em seguida, vamos colocar a variável. Eu vou copiar essa linha. Um momento. Aí. Eu vou colocar também aqui na fase 3 e na fase 4. Pronto. Vamos salvar e vamos rodar. Eu vou apagar a tela com o CLS e vamos rodar. Pronto. Vamos lá. Então a fase 1 simplesmente imprime o literal clássico, que é o Oi Mundo. Na fase 2 mostra o valor padrão antes da inicialização. Então, realmente, olha, o undefined foi atribuído à variável nome. É só isso que eu estou mostrando aqui. Tanto é que quando eu coloco a frase, a mensagem completa, fica assim, oi, indefinido, undefined. Veja na fase 3, inicialização ou primeira atribuição. Agora sim, eu atribuí Ana
o valor ANA a variável nome, e sim, em seguida eu imprimi Oi, Ana. E da mesma forma, no passo 4 com nova atribuição, eu atribuí Beatriz, o valor Beatriz à variável nome e imprimi a mensagem. Aqui já está atribuições de runtime, mas provisório, tudo bem? Podemos fazer até o seguinte, por enquanto, para não ficar aparecendo, o que a gente pode fazer? Nós vamos usar o comentário de linha inteira, de uma linha. Então eu coloco aqui, olha. Pronto. Agora não vai mais aparecer. Veja que a saída está um pouco encavalado, né? Não tem separação entre as fases. Tá? Então vamos. Desculpa. Aqui é CLS. Ou clear, né? Sim, ó, é exato. Vamos separar. A, veja, as separações no arquivo fonte, no script, não tem nenhum significado, tá? Linha em branco, espaço, por exemplo, esse espaço aqui, olha, isso aqui não quer dizer nada, tá? É simplesmente para organizar o texto. O interpretador ele não interpreta linhas vazias e espaços vazios, tá? Bom, como que eu faço aqui? Eu posso fazer o seguinte, ó, a partir do 2, eu vou colocar o que a gente pode chamar de sequência de escape, ou código de escape, barra N. A barra invertida, ela é como se ela fizesse assim, ela escapa o que vem logo a seguir, que é a letra N. Então, ela não vai ser impresso, não vai ser impressa a letra N, e sim uma nova linha. Eu vou colocar nas outras sessões da mesma forma e a gente já vai entender o efeito prático disso. Olha aqui, aqui, pronto. Aí vou salvar. Mudou aqui da bolinha para X. E vamos rodar então o nosso programa. Com seta para cima, seta para baixo, eu recupero os comandos anteriores. Então, node hello1.js. Opa, deu um erro. Por que deu erro? Vamos pensar. Eu acho que eu coloquei CLS lá dentro do. Foi isso, olha. Lá, ele não reconhece, ele não sabe o que é CLS. CLS é um comando lá do terminal, não é um comando JavaScript, tá? Veja, como eu editei, voltou a bolinha cheia, então Ctrl S, regularizo. Aqui, veja, quando dá erro, ele explica um monte de coisa, não vamos nos preocupar com isso. O importante só é que ele deu a linha aqui, ó, linha 31, que era onde estava lá o problema, né? Tá? Mas deixa para lá essa parte descritiva aí do erro. Vamos limpar de novo, olha. Toma cuidado para quando for trocar, não escrever comando lá no editor, tá? E nem o inverso, né? Não vamos colocar código aqui no terminal por enquanto, tá bom? Vamos lá, CLS. Agora sim, vamos rodar. Eu vou puxar aqui de novo só para dar mais espaço. Olha, veja, então eu separei as sessões, fica um pouco melhor visualmente, né? Então, o barra N, que esse N é de new line, nova linha, ou também conhecido por line feed, alimentação de linha, né? Tá? Introduz uma linha em branco. Muito bem.
Já que a gente está falando de sequência de escape, código de escape ou sequência de escape, vamos falar de uma sequência de controle do terminal. Então, o que, que significa isso? A ideia é modificar a forma como o terminal mostra o que vai ser escrito, a saída. Então, é uma coisa interessante, tá? Digamos assim, de certa forma é perfumaria, mas pode ser interessante. Vamos lá, vamos mostrar. Eu vou comentar aqui como que é essa sequência de controle, né? Não é a sequência de escape, que nós já vimos, sempre barra N, por exemplo, ou barra T para tabulação. Vamos pensar nessa sequência de controle. A sequência de controle ela tem um formato para texto, né? Para atributos de texto, inclusive cor. Então anota aí, atributos de texto, inclusive cor. A sequência de escape ela é feita da seguinte forma: barra, e aí depois da barra você coloca um número em hexadecimal que é 1B. Então, X significa que nós vamos colocar um número em hexadecimal. Então, 1B é um número em hexadecimal que convertido para decimal seria 27. Não se preocupa com isso. Isso daí é, faz parte de uma tabela. Vou escrever aqui do lado. Desculpa, mudou aqui. 1B. Tabela ASCII. Você já deve ter ouvido falar, ASCII. Né? É uma tabela que tem é, os símbolos, né? Por exemplo, a gente está falando aqui do símbolo ESC. Então, nessa tabela, o símbolo ESC ele equivale às teclas Ctrl e abertura. Assim, olha. É Ctrl, a chave não, colchete de abertura. Então, esse seria a tecla ESC. Então, aqui é a tecla referente ao símbolo ESC, de escape. Aí o valor, o valor disso, decimal, é 27. Mas o valor em hexadecimal é 1B. Tá? Digamos, em octal, é outro jeito, seria 33. Tá? E até em binário. Eu vou colocar aqui só por curiosidade, mas não precisa se preocupar. Em binário seria isso, olha. Tá? Não é hora de entrar em detalhe, mas só para, né, ilustrar. Depois pode pesquisar sobre tabela ASCII aí no Google, que é fácil encontrar as definições do que se trata, enfim. Mas de qualquer forma, voltando, a gente quer a tal da sequência de controle de terminal. Ela tem esse formato, então sempre barra x1b, porque 1b é o número 27 decimal, mas na forma de hexadecimal, então precedido por esse x pequeno aqui. Depois uma colchete, só a abertura do colchete, um valor, um ou mais valores. Vamos colocar valor 1, valor 2. Os valores são separados por ponto e vírgula. E aí, digamos lá, o valor N, o último da série. Tá? E em seguida, a letra M. Aí o que, que vai acontecer? Tudo que vier depois vai receber esse atributo referenciado pelo valor ou pelos valores.
Vamos fazer um exemplo prático para entender melhor. Digamos que eu quero aqui formatar meu texto, meu título, com essa sequência de controle, tá? Do terminal, tá? Como o terminal exibe uma saída, no caso aí um texto, pode ser um número também, enfim. Vamos lá, barra x 1b e vamos colocar, ah, ainda não falando de cor, só de alguns atributos, vamos colocar o valor 1, né? E eu disse que para fechar é o mzinho, m, tá? Então, parece complicado à primeira vista, mas daqui a pouco a gente se acostuma. E vamos, então, essa é a abertura, tá? Ou seja, ligou uma chavinha lá dizendo o seguinte: daqui para frente, tudo que será mostrado no terminal será em negrito. Vamos ver o que acontece. Vamos salvar, salvou, e vamos rodar de novo aqui. Vamos limpar a tela e vamos rodar o programa. Tá. Não dá para ver no caso aqui, né? Depende do terminal, você vai ver bem ou não o efeito. Tá, mas então vamos fazer o seguinte: vamos mudar o valor para itálico em vez de negrito. Talvez a gente consiga ver. Um momento. Deixa eu rodar de novo. É, mas diminuindo um pouco a tela, a fonte. Não, ainda não dá para ver. Tudo bem. Então, ok. Não, deu tudo certo. O problema é o terminal que não interpretou. Mas vamos mudar aqui para. Ah, olha o detalhe. Não é nada disso. É porque eu esqueci do colchete aqui, de abrir o colchete antes do código, antes do valor. Lembra? Olha aqui, ó. Então, desculpe a nossa falha e vamos salvar de novo e vamos rodar. Então, CLS, vamos rodar. Pronto, acho que agora deu para ver. É, Veja, tudo que está escrito está em negrito, ou seja, em bold, né? BOLD, bold, negrito, reforçado, tá? Agora, como eu falei, vamos mudar para itálico, talvez dê para ver um pouco melhor, olha. O itálico é 3. Vamos salvar, Ctrl S. De novo aqui, vamos limpar a tela e vamos rodar. Olha lá. Então, tudo que vem depois desse código aí, dessa sequência de controle, é alterado, tá? Eu vou colocar aqui também os valores, tá? Por exemplo, atributos, atributos. Os valores mais comuns, ou os úteis, os que mais funcionam. Então, um é bold, dois é itálico. Vamos colocar negrito, é melhor, né? Negrito, itálico. Perdão, é 3 que é itálico. Né? Olha aqui, ó. O 2 esquece, seria um contrário de negrito, mas não é, nem sempre vai aparecer bem no terminal. 4 sublinhado. 5
5 também não é usado. 5 e o 6, na verdade, seria para piscar, é aquele blink, mas não funciona não, no terminal, no nosso terminal normal aí do Windows ou do Ubuntu, né, do Linux, não funciona, tá? É, vamos pular o reverse. Não, vamos colocar o reverse aqui, vai. 7. Eu disse que o 5 e o 6 não funcionam. O, o 7 é o reverso. E o 9 é aquele strike, sabe? É o riscado. Vamos ver? A gente pode até fazer um por um. Desculpa, é aqui, ó. Né? Um por um, mas vamos já fazer o seguinte: vamos fazer uma brincadeira, vamos colocar todos os atributos. Vamos lá. Lembra que para separar é usado o ponto e vírgula. Então, 3, 4, 7 e 9. Vamos salvar. Novamente, eu venho aqui. Olha, o que ele fez? Vamos tentar entender. Primeiro, deixa eu mostrar aqui os valores. Acho que aqui tá bom. Tá bom. Primeiro ele colocou em negrito, ou seja, ele reforçou lá o texto, tá? Depois ele passou para itálico, tá vendo? Tudo em itálico, ó. Depois ele sublinhou. Dá para ver aqui, olha. Tá sublinhado. Reverso porque normalmente a letra, né, a parte da frente, que são as letras, os caracteres, eles são em branco sobre fundo preto, como aqui, ó, hello 1.js. Veja, o fundo é preto e os caracteres aparecem em branco. Como eu usei o 7 reverso, ele inverteu. Né? É uma inversão de cores, que significa esse reverso. E o 9 riscou. Por exemplo, vamos tirar o 7 para ficar a aparência default, ou seja, é, cor branca na parte da frente e preto na parte do fundo. Então eu vou tirar o 7 aqui, olha, pronto. Aí vou salvar, Ctrl S, e vou rodar de novo. Só que de novo aqui, o que eu vou fazer? CLS, ó. Vamos rodar? Pronto. Tá vendo? Agora ele voltou ao padrão em termos de cores, de frente e de fundo. Tá? Claro, se usar todos os atributos de uma vez é um pouco, vamos lá, exagerado, digamos, tá? Falta uma coisa. Então vamos fazer o seguinte: vamos deixar um dos atributos só, não precisa ser todos ao mesmo tempo. O que você acha? O itálico? Vou deixar o itálico, vai. Pronto, só tem itálico. Eu vou salvar e vamos rodar. Pronto. Tá ok? Ficou tudo em itálico. Lembra que eu falei que o ideal é ligar a chavinha para mudar o atributo, mas muitas vezes também desligar essa chavinha, ou seja, zerar o atributo. Como que eu faço isso? Eu vou até copiar o formato é o mesmo, só que o valor que eu coloco é zero, quando eu não eu quero voltar à situação default, normal, tá? Padrão. Então eu vou copiar aqui o código, olha, e vou colocar no final desse título. Claro, e aqui eu mudo para zero, olha. Era 3, agora é zero.
Vamos ver o que aconteceu. Salvo. Aí vamos rodar o programa. Pronto. Dá para ver que apenas o título, esse título aqui, olha, atribuições e design time, ficou em itálico, certo? Essa é a função do zero aqui. Ó. Então é como se eu ligasse uma chavinha falando, olha, o atributo agora é itálico. O texto vai, todos os caracteres ficarão em itálico, né, inclinadinhos. E depois eu vou ali na chave ali e coloco zero, ou seja, olha, volta ao normal. Então o restante do texto, o restante daquilo que vai ser mostrado na tela, volta para a situação normal, tá? Aí eu falei em cores também. Então vamos lá, cores. A princípio seriam 7 cores, tá? Vamos colocar assim: 0 é preto, 1 é vermelho, 2 é verde, 3 é amarelo, 4 é azul, 5 magenta, cor de maravilha, né? Alguns falam. 6 é ciano, aquele azulzinho claro esverdeado. E 7 é branco. Sendo que, deixa eu colocar aqui, olha. Cores ainda de 30 a 37, ou seja, né? 30, 31, 32 e assim por diante até 37, é a frente, tá? E de 40 a 47 é fundo. Então vamos fazer uma experiência no nosso código. Eu quero que, além de ser itálico, né, que é 3, né? Olha, o atributo itálico ele tem código 3. Vamos colocar para a letra a cor, sei lá, azul. Então o azul é 4. Mas a cor de frente seria 34, então. Então, ponto e vírgula 34. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Então aqui eu apago a tela e rodo o programa. Olha lá. Então ficou em azul o título. Eu quero mudar a cor de fundo, digamos. Eu não quero que seja azul sobre preto, eu quero que seja azul. Vamos pensar aqui, olha, sobre amarelo. Não sei se vai ficar bom, mas vamos tentar, ó. Só que a gente quer cor de fundo, então seria 43. Então vamos aqui, ó, depois do 34, 43. Vamos salvar. Vou limpar aqui a tela. Vamos rodar. Olha lá. Então, primeiro, atributo 3, né? Que foi o do itálico. Está aqui o texto em itálico. Depois a gente disse que a gente quer a cor da frente como azul, foi isso? Olha, 34, né? 30 é a cor da frente, de 30 a 37, 34 é azul, exatamente. E a cor de fundo, a gente optou por amarelo. Então, 40 e. Qual é o amarelo? 3.
Então 43. E depois a gente desligou aqui, ó. Se eu não desligo aqui, vamos fazer outra mudança aqui, ó. Eu vou tirar a chave de desligar. Primeira coisa, eu só vou tirar. Eu vou salvar. Vamos ver o que acontece. Desculpa, de novo, olha, não pode escrever aqui, ó. Tá? Tem que escrever lá no terminal. Pronto. Olha aí, ó. Então, eu esqueci, digamos, ou foi de propósito, ou o esquecimento, eu esqueci de desligar a chavinha lá dos atributos. Eu falei, olha, escreve aí em azul sobre fundo amarelo e literal. Só que eu não desliguei e ficou até o fim. Ah, tá. Então vamos fazer o seguinte: vamos desligar, mas em outra linha. Vamos desligar aqui, olha, na segunda, na terceira, qualquer linha. Vamos colocar o fechamento aqui. O que eu fiz? Acho que eu fiz alguma bobagem. É, fiz. É, onde estava? Bom, eu vou copiar de novo aqui, ó. Só que eu vou mudar para um valor só, que é zero, tá? Não. Aqui, ó. Copia, cola. Isso. Só que um valor só, que vai ser zero. Ok, vou salvar. Tá vendo a bolinha cheia ali, olha? Bolinha branca. É porque eu editei e não salvei. Agora sim. Perceba que até o prompt aqui fica com a mesma definição aqui, com os mesmos atributos, né? Então vamos lá, CLS. E agora vou rodar. Download. Pronto. Ele continua com o fundo amarelo, mas aqui veja, ele manteve nessa parte, porque eu só desliguei depois de Oi Mundo, e continuou aqui na parte que ele imprimiu na forma padrão. Tá? É, vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse terminal e vou abrir um outro terminal. Vou abrir de novo aqui, ó, para ele ir para a situação normal, tá? Não. Então deu ruim, né? Tá. Vamos dar um clear aqui, ó. Pronto. Tá? Não era o CLS, aí é o clear. Olha que interessante a diferença. Parece que o CLS só apaga a saída, né? O que é caractere, mas o clear limpa tudo mesmo, inclusive a formatação aí do fundo. Então é o seguinte, agora vamos rodar. Olha lá. Ah, isso aqui é sobra do anterior, tá? Então vamos lá. Ficou assim, ó. Deixa eu só aumentar aqui, ó. Pronto. Tá, mas eu quero. Vamos lá. Vamos deixar só o título com esses atributos aí. Tá? Itálico, frente azul, fundo amarelo. Então eu vou tirar daqui e vou colocar ali, ó. Pronto. Aí eu vou salvar, Ctrl Save. Vou lá no terminal, clear, limpa tudo. Aí pronto. Olha lá. É isso. Então a gente deu um destaque ao título, depois de ter organizado um pouco melhor a saída, né? Ou seja, dividimos em etapas, um, dois, três e quatro, sendo que na primeira etapa apenas imprimimos um literal, né? Uma constante não declarada, ou seja, ela não tem nome, só tem valor, né? Mas sim, aí depois a gente mostrou o valor de uma variável
Tá? Antes da inicialização. Sem ter inicialização, sem ter nenhuma atribuição, o nome, o JavaScript, ele entende que é indefinido, né? Então ele está dizendo justamente isso. E a mensagem é composta pela interjeição oi, né? Que no caso aí a nossa constante, oi, vírgula, espaço, seguida do valor da variável. Então, por exemplo, aqui, como a gente atribuiu o valor Ana, ele imprime oi, Ana. E depois, como é variável, ou seja, o valor dessa. O valor ele pode ser. Ele é mutável, né? Tá? O valor da constante é imutável, o valor da variável é mutável, ou seja, ele muda. Tá? Então, só que essas mudanças, essas alterações, essas atribuições foram feitas em tempo de projeto, ou seja, a gente não teve nenhuma usuário, digamos, né, do script, ele não tem nenhuma ação sobre essas alterações. E sempre que rodar, vai ficar sempre igual, ele vai sempre sair com, digamos lá, o passo 3 e o passo 4 sempre vai ser Ana e sempre vai ser Beatriz. Então, isso é tempo de projeto, não é tempo de execução, ou seja, não tem interação. Isso, interação a gente vai ver numa próxima aula. Até aqui tudo bem? Ok, então já nós nos estendemos um pouquinho, vamos fazer uma pausa. Qualquer dúvida, você já sabe, é só escrever aí nos comentários e a gente vai tentar responder o mais rápido possível. Agradeço, um grande abraço e até logo.